Oi, gente. Hoje estamos aqui no Pense Bem para a gente falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz a respeito da ansiedade. E a gente vai ver como a gente deve pensar nesse momento aí de pandemia. Guarda um pouquinho aí que a gente chega já. O texto que a gente vai trabalhar hoje está em Filipenses capítulo 4, verso 6 a 8, que ele nos diz assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito de duas coisas que esse texto nos ensina. Nós estamos num tempo de pandemia, em tempo de muitas preocupações. Nesses últimos dias a gente tem visto essa praga de gafanhoto que se aproxima aí do Brasil e as pessoas estão inquietas. Nessa mesma semana nós tivemos 2 terremotos, né? E as pessoas estão preocupadas com a sequência das coisas que estão acontecendo. E muitas interrogações têm feito com que essas pessoas às vezes percam o controle, né? E o texto nos fala para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade é uma coisa que, quando ela toma proporções maiores, ela pode desencadear uma depressão, ela pode desencadear uma síndrome de pânico, e ela traz um mal-estar à alma, à mente. E eu queria pensar com vocês pelo menos duas coisas. Nesse texto a palavra nos diz que as nossas orações, as nossas petições, elas devem ser apresentadas a Deus. Embora Deus seja onisciente, mas a Bíblia nos ensina a orar e apresentar a Deus. Jesus inclusive fez isso, ele apresentou ao Pai. E o que é oração? Oração, ela é uma conversa. Oração, ela é uma conversa aberta com Deus. É diferente de uma reza. Tem gente que diz, eu vou rezar. Rezar é uma coisa repetida, né? E o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, não pense que por muito repetir vocês serão ouvidos, mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em oculto, esse te vê e te recompensa. Então a oração, ela é uma conversa aberta, né? Deus conhece você melhor do que você mesmo, conhece as suas necessidades, e Ele gosta de quem é aberto, de quem conversa francamente com Ele. E fala da oração e súplica. A diferença é que a oração é essa conversa aberta, mas a súplica, ela é uma busca fervorosa por Deus, né? Pela resposta de Deus. Há momentos que a gente precisa de uma resposta imediatamente, há momentos que a gente precisa sentir essa resposta, essa presença de Deus. E aí essa oração, essa súplica, ela é muito mais fervorosa, ela é muito determinada. E a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então Deus responde a oração, sim. Talvez não seja da forma como você está esperando, mas de alguma forma Ele vai sinalizar e vai te dar a resposta. E essa busca, esse texto diz que essa busca deve ser acompanhada com ações de graça. O que é que isso nos ensina? Isso ensina que a gente exalta a Deus quando a gente adora, a gente louva, e que a gente confia nele. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé ninguém receberá alguma coisa de Deus que esteja pedindo. E quando a gente dá ações de graças, a gente já adora a Deus pela bênção que ainda virá, mas com certeza ela está a caminho. Então é importante que a gente não só ore, que a gente suplique, mas que a gente
aprenda a dar ações de graças. Você ainda não recebeu, mas você diga: Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra nos diz que tu respondes, Senhor. Eu te agradeço pela resposta. Tenho certeza que de alguma forma tu vais me responder, vai me dar, vai me abençoar. Então a sua oração seja sempre acompanhada de bênção. A segunda coisa que eu queria pensar com você é que hoje a maior necessidade do ser humano é a presença de paz. O mundo está aflito, o mundo está desesperado, o mundo está sem saber como será o dia de amanhã. E quando nós estamos passando por dificuldade, por provações, a nossa alma se agita, nós ficamos apreensivos. E quando a gente precisa de uma resposta de Deus, o que a gente mais precisa na hora da tribulação, na hora da dificuldade, é a presença dessa paz. E interessante que Jesus disse assim: eu lhes deixo a minha paz. E eu não deixo a minha paz como o mundo a dar, porque o que é a paz para o mundo? Talvez hoje a paz seja a ausência de problema, seja uma casinha branca no monte, na beira do lago, nenhum problema aparente, mas essa não é a paz de Deus. A paz de Deus pode até trazer isso, mas a paz de Deus ela excede, mesmo se você estiver passando por dificuldade, essa paz ela é a presença viva de Jesus Cristo na sua vida. E Jesus é o príncipe da paz, é Ele quem traz paz, e como Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então o que mais o mundo precisa hoje é de paz. E talvez você esteja também hoje precisando dessa paz, e a paz está em Jesus Cristo. E essa paz é acima da razão, porque ela é uma experiência pessoal com Deus. Essa paz não é algo que você descubra sozinho, essa paz você descobre com Ele, passando pelo momento bom ou pelo momento difícil, momento que talvez estejam faltando algumas coisas ou que você tenha bastante coisas, mas essa paz é algo que você só consegue repousar o seu coração, a sua alma, quando você está em Jesus Cristo, porque trata-se de uma experiência pessoal com Ele. Eu costumo dizer que Jesus é como uma laranja em que você abre ela no meio e ela está lá amarelinha, mas você não sabe se ela é doce ou azeda, é preciso provar. Muitas pessoas hoje falam de Jesus, ouvem falar de experiências com Jesus, mas ainda não tiveram uma experiência. Mas quando a gente prova de fato quem é Jesus na nossa vida, essa paz ela se faz presente, porque trata-se de uma experiência pessoal. E a alma ela só encontra realmente razão para viver quando a gente encontra isso, né? E interessante que o texto nos diz: e a paz que excede toda compreensão, a paz de Deus que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. As nossas emoções, a nossa fé, as nossas ansiedades, tudo a gente encontra repouso quando nós estamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando diz por coisa alguma, é por coisa alguma. Jesus disse: nem pelo que haver de comer ou vestir, são coisas básicas, que são necessidades que nós devemos ter, mas a gente só não deve perder a paz, a tranquilidade. E essa paz, essa confiança nele, guardará o seu coração, guardará os seus sentimentos. Hoje, o pensamento nesse mundo pandêmico que aí está, tem sido toda essa questão da enfermidade, a questão financeira, uma série de coisas. Mas existe uma receita que esse mesmo texto vai nos falar. Ele diz assim, no verso 8 desse mesmo texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outras versões trazem: nisso pensai. Quando você assiste hoje jornais televisivos, você só encontra terror. Você encontra as pessoas na rua, cada um com um pensamento negativo. Mas faça como a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquele que me dá esperança. Pense nas coisas que são de Deus, pense nas promessas de Deus, e essa paz que a gente está falando aqui, ela vai guardar a sua mente, o seu coração, independente de qualquer circunstância. E o terror das más notícias não vão dominar o seu coração nem a sua mente.
Deus abençoe você, que você possa ter paz no coração. Amém?